vamos conhecer hoje o que é o mercado de eletroeletrônica, como está a educação no Brasil, especificamente em ciência e tecnologia. Vou mostrar alguma coisa aqui do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Eu convidei aqui para estar batendo um papo com vocês, Max Geringer, da CBN. Ele, na verdade, é um consultor de empresas. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista com o famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque, se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta: que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes, os justos são tratados pela cartilha dos injustos. Mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2300 anos, o Eclesiastes do Velho Testamento Bíblico. Mas, se eu digo isso logo no começo, muita gente, talvez, nem teria interesse em continuar ouvindo. Max Geringer para a CBN. Então, empregabilidade é a capacidade de adequação de um profissional a uma nova realidade de mercado ou novas tecnologias que vão surgindo. E aí nós temos alguns itens aqui de competências e idoneidade que a pessoa tem que apresentar para se encaixar nessa forma de empregabilidade. Então, nas competências, conhecimento específico para a profissional, tem que ter preparo técnico, capacidade de liderar pessoas, habilidade política, habilidade de comunicação oral e escrita em pelo menos 2 idiomas, habilidade em marketing, habilidade de vendas, capacidade de utilização dos recursos tecnológicos. Normalmente, mal e mal, a gente se prepara aqui, né? E na idoneidade, implica em confiança parte a parte. Ética, conduta, correção, respeito e responsabilidade. Maior necessidade das empresas. O pessoal vai dizer técnicos. Não, técnicos realmente capacitados. É aí que começa o problema. O que está acontecendo com o mercado de trabalho? De um lado, há um batalhão de candidatos, principalmente jovens, entre 17 e 25 anos, com formação superior, que não conseguem emprego. Do outro lado, as empresas estão dizendo que as vagas existem, mas faltam candidatos qualificados. A maior dificuldade é achar mão de obra que está dentro das nossas expectativas técnicas.
A realidade é que estão sobrando candidatos com curso superior e faltando candidatos de nível técnico. O técnico, após o seu estágio, ele é contratado por salários de R$ 2.500. Que primeiro emprego você consegue começar com esse valor de salário? A faculdade ficou para o ano que vem. Se tivesse já embarcado na engenharia logo depois de ter terminado o ensino médio, eu acredito que nesse salário que eu estou hoje em dia não estaria lá. E no outro extremo do mercado de trabalho, haverá um excesso de dezenas de milhares de bacharéis em direito, jornalistas e psicólogos. No Brasil, ainda é forte a cultura do bacharel. Aquela impressão de que um diploma de curso superior, qualquer que seja, irá resultar em mais oportunidades do que um diploma de curso técnico. Qual é a vantagem de ter feito técnico antes de fazer a faculdade? Experiência. Você ganha muita experiência, acaba saindo na frente de muita gente que faz faculdade e não tem essa experiência de trabalho mesmo, de vivência, de rotina, e isso a gente consegue ter com o técnico. A falta de técnicos é tão acentuada que muitas empresas estão fazendo parcerias com escolas profissionalizantes. Uma recente pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias mostra que 61% das empresas pesquisadas estão capacitando seus próprios técnicos. É o caso desta multinacional alemã que produz máquinas para a indústria automobilística em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. 90% dos engenheiros recém-formados que vêm aqui acabam não dando certo porque eles não conseguem entender os problemas da fábrica. Tanto que nós temos uma escola, um centro de treinamento aqui, de 2 anos de duração, nós formamos nossos próprios técnicos. 10 alunos com idade entre 14 e 15 anos têm aulas de 7 da manhã às 4 da tarde dentro da empresa. Uma rotina puxada para Caio, que ainda frequenta o ensino médio à noite, mas ele acha que vale a pena o esforço. O caminho mais indicado é dar um passo de cada vez. Fazer um curso técnico, conseguir um bom emprego e depois investir em cursos de especialização, incluindo o curso superior mais adequado. Em resumo do que foi falado, as empresas necessitam de técnicos de nível médio. E aí dá a impressão que, oba, que legal, 2.500. Olha só o que está escrito aqui. Ah, mas eu me formei. Só falta agora me registrar no CREA e pronto, eu já tenho o registro do CREA. Vocês vão enfrentar agora, vocês vão começar a enfrentar avaliações, né? O pessoal vai... Se não há crise, vocês são captados até com uma certa facilidade. Se começa a pintar crise, vocês vão passar por avaliações de arrebentar a boca do balão. Procurar emprego já com nível superior reduz suas oportunidades em até 80%. O que o Max Geringer falou? Faça o curso técnico. Arruma um bom emprego. Tenta procurar e achar um bom emprego. Depois você faz o curso superior. Assim, com o curso técnico ou profissionalizante, procure um bom emprego e depois aqui, de acordo com a necessidade da empresa, faça o superior. As empresas estão dizendo que as vagas existem, mas faltam candidatos qualificados. A maior dificuldade é achar mão de obra que está dentro das nossas expectativas técnicas. Uma recente pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias mostra que 61% das empresas pesquisadas estão capacitando seus próprios técnicos. 90% dos engenheiros recém-formados que vêm aqui acabam não dando certo porque eles não conseguem entender os problemas da fábrica. O que ele quer dizer é o seguinte: precisamos de qualidade técnica. No mercado tem um monte de gente formada, só que com pouca habilitação técnica. Já vamos ver por que disso. Formação em eletrônica especificamente. Como ter certeza que minha formação dará empregabilidade e condições de um bom salário futuro? Não há como saber de forma precisa. Mas com algumas dicas você poderá escapar de algumas armadilhas que lhe farão patinar durante anos. Então vocês vão ter que responder isso aqui, ó. Bom, primeiro, você está disposto a realmente estudar além do que a instituição de ensino lhe impõe? Tem gente aqui que acabou o ensino técnico agora. Vocês
pegaram para rachar, muito além do que a escola exigia, ou apenas empurraram com a barriga? 2. Você aceita as coisas de forma passiva ou quer saber os porquês de tudo? 3. Você reage às pressões considerando-as injustas ou sabe que elas existem e precisam ser vencidas? Comparativo do ensino de tecnologia no primeiro mundo com o Brasil. Vocês conhecem o MIT? Alguém já ouviu falar no MIT? MIT é o sonho de todo mundo que está fazendo tecnologia, principalmente na área de eletroeletrônica. Então vamos ver um pouquinho da aula do MIT. So if I had a small voltage difference here, so I call this V plus and this V minus with respect to ground. And if I had a small voltage difference, then this gain here would multiply the difference by a large number, and thereby giving me an output that was on the order of 1,000,000 times greater than this difference. And that V out, of course, is with respect to ground, and R2, V1 and V2 are also connected to ground. So let's go ahead and I know V minus and I don't know I. Let me substitute for I for now, and that is V2 minus V minus. Output relates to V1 minus V2 multiplied by the constant factor given by R2 divided by R1. Então isso aqui é um must em tecnologia no ensino mundial. Referência é o MIT. Você diria que o ensino de eletroeletrônica utilizado no primeiro mundo é diferente do Brasil? O ensino daqui é totalmente idêntico ao primeiro mundo. Tudo que você viu ali fazendo lá no MIT, eles fazem aqui nas universidades que tem tecnologia. Tudo. Mas por que aqui não tem resultado? Não tem resultado mesmo, pessoal. Já tá, as empresas me ligam dia a dia. Não consigo técnico, não consigo engenheiro. Eu preciso, Mário, pelo amor de Deus, de alguém capacitado a um nível muito bom. Aí eu tenho que dar umas cutucadas, ver os nossos alunos para poder indicar. O que está acontecendo? O que eu estou afirmando aqui? Eu estou afirmando que o ensino no Brasil é igual ao do primeiro mundo? Foi totalmente copiado do primeiro mundo e atualizado, e é sempre atualizado. Olha aqui, ó. Veja essas afirmações. A maioria dos livros adotados para o ensino de eletroeletrônica no Brasil são os melhores do primeiro mundo. É claro, passando por traduções. E não tem erro nas traduções. 2. Os coordenadores de cursos ficam atentos a toda novidade didática e tecnológica que surge nas melhores instituições, incluindo o MIT, o MIT. 3. Importamos e utilizamos uma quantidade considerável de software didático para simulações e práticas para eletroeletrônica. Exemplo aqui o Proteus, né? 4. Muitos de nossos professores fazem estágio nas melhores universidades do mundo, para que se tenha aqui um padrão de ensino semelhante. Apesar de tudo isso, sabemos que os resultados finais, o que é resultado final? É o que se consegue na ponta, na pessoa que vai para o mercado. É isso que é o resultado final. Como é que ele responde à necessidade do mercado. Não se o professor dá show, não se a metodologia chegou aqui lá do MIT. Não é isso. O que se mede é o que o técnico responde no mercado. E aí, os resultados não são os mesmos. Por quê? Vamos ver por quê. Calma. Podemos dizer que são 2 os motivos principais. 1. Ensino acadêmico que com o tempo distanciou-se da necessidade prática do mercado de trabalho. É assim no Brasil e é assim no primeiro mundo. Não pensem que o que vocês estão vendo lá no MIT, tudo é utilizado no dia a dia na prática. Então distanciou-se um pouco dos resultados? Sim, mesmo no primeiro mundo. E aqui também. Olha o 2 agora. Falta de retenção
na maioria das informações ministradas durante o período de formação. Se eu perguntar para vocês fizeram quantos anos de eletrônica? 2? 2. Se eu perguntar para vocês o que aconteceu ou os detalhes do primeiro ano, eu tenho certeza que vocês raramente vão lembrar. Epa, então peraí, então já estou começando a entender qual é o problema do resultado final. Eu não consigo reter. Mas peraí, o primeiro mundo consegue reter e eu não? O que acontece no primeiro mundo? No aspecto do ensino acadêmico, tanto o primeiro mundo quanto o Brasil perdem de forma semelhante. Estão se afastando um pouco do que o mercado necessita. Tá, mas é no segundo aspecto que está a grande diferença. Com a aprovação, aqui no Brasil, com a aprovação facilitada, cria-se uma política entre os estudantes que não é necessário reter informações além do necessário para passar de ano ou formar-se. Essa é a diferença entre o primeiro mundo e aqui. Lá no primeiro mundo, a maioria das instituições obrigam os alunos a dar as respostas práticas teóricas em provas violentas. E aqui no Brasil, você foi mal. Ô professor, poxa vida, quebra o meu galho. Tudo bem, faz um trabalho aí, apresenta que a gente vai dar um jeitinho. Então o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eles têm muito mais retenção de informações e depois quando vão para o mercado prático se assustam, mas com essa retenção de tanto fazer exercício, de tanto exigência do... O pessoal é louco lá, né? Meio louco. De tanta exigência, fica um monte de coisa que depois vai sendo desenvolvida no mundo prático. No Brasil isso não está acontecendo já há muitos anos. E não é só no ensino técnico, não. Vocês estão sabendo que a aprovação automática, né, tem detonado com a formação de uma forma geral. E quando chega no ensino técnico, eu continuo nesse embalo do professor, finge que ensina que eu finjo que aprendo. A preocupação com a educação deveria ser nossa prioridade. Nós, estou falando do pessoal, tá? Família, pai, etc. Mas delegamos essa tarefa ao poder público. Quando tem escola particular, eu me interesso um pouco mais, né? Ou a escola se interessa um pouco mais. Quando isso se faz de forma conjunta, e a coisa precisa ser de forma conjunta, nós com o Estado e não só o poder público. A educação faz a diferença nos países que querem verdadeiramente crescer. Vocês sabem onde fica o Brasil? Olha que bonitinho! Olha o tamanho dessa monstruosidade. O quinto maior em território do mundo, perde para a Rússia, perde para o Canadá, perde para os Estados Unidos, perde para a China, mas está aqui, ó, um grande país. Olha o tamanho desse negócio aqui. Vocês estão enxergando um ponto vermelho aqui? É a famosa Coreia do Sul. A famosa Coreia do Sul, vamos lá. A Coreia do Sul hoje é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é o país, com um pouco mais de detalhes. Pequeno, bem pequeno. Tamanho aí no estado do Rio de Janeiro. Comparação Brasil-Coreia. Há algumas décadas, o produto interno bruto, PIB, per capita da Coreia era comparável a dos países mais pobres da Ásia e da África. Hoje é 9 vezes o da Índia, renda per capita, por cabeça, por pessoa, e quase 3 vezes o do Brasil. Seu PIB per capita registrou um assombroso crescimento, passando de $60 anuais, pouco menos de $6 por mês que a pessoa ganha. Vocês têm ideia do que é isso? Tá certo que lá valia um pouco mais, na época, 1950, valia muito mais o dólar. Muito mais, mas mesmo assim, $6, muito mais, triplo, mesmo nada, é nada. Viviam com $60 anuais, em 1950. Olha o Brasil na mesma época, ó. Olha quanto. Anual, $1.673. Bom, passou a 8 mil na década de 80, ó o Brasil.
Já passou o Brasil. Em 80. Já tinha passado o Brasil. Coreia do Sul. Democrática. A do Norte não. A do Sul. Depois, chegamos aqui em 90, atingiu, 2006, 20 mil dólares e Brasil 7.500 dólares. Sim. E já está, o PIB já está alcançando alguns países bons da Europa. A Coreia do Sul hoje em dia é um país com um dinamismo assim, impressionante, estão se tornando cada vez mais assim, autoconfiantes, com orgulho de ser coreano, porque eles veem que eles estão avançando, fazendo conquistas que não se imaginava a questão de 20 anos atrás. É um povo muito motivado nesse ponto e nós devemos aproveitar esse entusiasmo deles para também cooperar e, digamos, entrar num caminho simbiótico com ele. Mas caso esteja num processo de formação, lembre-se, faça muito mais que sua instituição de ensino exige. Faça o melhor para seu futuro e não para uma aprovação momentânea. Se a sua instituição não lhe cobra resultados, cobre você de sua instituição, pois o mercado vai fatalmente lhe cobrar. Mas e se o problema é mais grave? Se você já passou pelas instituições de ensino e hoje o mercado lhe cobra resultados que você não é capaz de cumprir. Lembre-se que estudar é um processo constante que não cessa. E por que não dar a volta por cima? Por que eu estou falando dessa forma? Porque 95% dos profissionais que trabalham com eletrônica trabalham de uma forma muito estressante. Para não dizer errada, né? Muito estressante. 95% dos profissionais que já estão na eletrônica e já trabalham com eletrônica. O negócio está melhorando agora. Faixas salariais. Como é que é? 70%. 70% dos profissionais de eletrônica ganharão de R$800 a R$1.800 e ponto final. Daqui a pouco eu já vou mostrar a evolução ano a ano desse salário. E por que ele ganha isso? Vamos ver aqui, ó. Tá falando alguma coisinha. 70% da totalidade que atua na área de eletrônica. Os técnicos nessa faixa atuam em instalação e ajustes de equipamentos dos mais diversos. Seguem essencialmente métodos bem definidos e trabalham com softwares específicos. Faixa 2, 20%. Opa, já melhorou um pouquinho. Faixa salarial de 1.500 a 3.000. 20% da totalidade que atua na área de eletrônica. São técnicos de laboratório que dominam um pouco mais de eletrônica e não se cansam de estudar e atualizar-se. Dominam parcialmente análise de defeitos. Análise de defeitos, na verdade, é o que o mercado quer. Vocês sabiam disso? Pô, ninguém me avisou no curso técnico. Se vocês não avisaram vocês no curso técnico, também não me avisaram quando eu me formei. Aí quando eu caí no mercado, o sentimento que eu tive é que tinha sido enganado. Porque o mercado quer que você analise falhas, problemas. Terceira, aqui ó. Terceira, o negócio está ficando bom. Terceira faixa salarial, de 4.000 a 12.000. Isso tudo a nível médio, tá? Não estou falando nada de engenharia ou pessoas que lidam com pessoal ou gerentes. Eu estou falando técnico, não estou falando gerente de seção, que lida com um monte de gente e tem que ganhar bem. Não é nada disso. Estou falando de salário técnico. 8% da totalidade que atua na área de eletrônica. Tem qualidade dos técnicos anteriores e atuam na correção de falhas nos processos industriais. Atuam também em pequenos projetos, facilitando a produtividade das empresas. Faixa salarial de 10.000 a mais de 20.000. 2% do total. São experts na área. Desenvolvem projetos eliminando falhas desses, corrigem falhas em máquinas nacionais e importadas, rapidamente adaptam-se às novas tecnologias e são essenciais para as empresas que servem. Salários técnicos daquela faixa de 70% dos profissionais, área de consumo. Cuidado, hein? Eu estou comentando uma coisa aqui que vocês não vão ver em livro algum. Existem duas áreas de eletrônica. A área de consumo e a área profissional ou industrial.
O que é a área de consumo? A área de consumo é os aparelhos elétricos e eletrônicos aí usados acessíveis ao consumidor. Yes, isso mesmo. Se eu entrar nessa área, vocês vão ver pelo gráfico que eu vou ter salários bem menores que a média que trabalha na área industrial, mesmo tendo o mesmo conhecimento. Como é que é? Olha só. Eu começo aqui com uma bolsa para fazer estágio em torno de R$500. Tem empresas que dão menos, mas em torno de R$500. No primeiro, segundo e terceiro ano. Ou primeiro e segundo, tudo bem. Depois, eu dou um salto, área de consumo, eu dou um salto aqui para R$800. Depois, lá pelo quinto ano, eu estou com 1.000, tarará, no oitavo ano eu estou com 1.500. E aí começa uma estagnação aqui, é só por dissídio. Meu aumento acaba sendo somente por dissídio. Eu acabo lá em 20 anos, já estou ganhando melhor. Uns 2.000 aproximadamente. Essa é a realidade de técnicos na área de consumo. Agora, salário de técnico é 70% dos profissionais, só que na área profissional ou industrial. Vamos dizer que eu fui para a área profissional. O que é profissional? É áudio e vídeo profissional, emissoras de televisão, áudio profissional. É um salário melhor? A bolsa já até melhora, 800 para eu fazer estágio, depois já dou um salto para 1.700, 1.800, chego em 3.000 aí com 7 anos, e aí eu sigo mais ou menos com esses 3.000, ano após ano. Do que eu estou falando aqui? Estou falando de técnico que não se importou em estudar, claro, né? Como é que é? Técnico que não importou-se. Passei. Tá bom. Mas existe uma outra faixa? Claro, aqui, ó. Olha os técnicos que correm atrás. O que vai acontecer com eles? Existem técnicos que correm atrás e estão na área de consumo. Se mataram de estudar, continuam estudando continuamente. O que acontece com eles? Aqui, inicial, é tudo igual. Só que técnicos de qualidade, técnicos que estudam, o que define é por quê? Por quê? Tal coisa está errada. Aí a pessoa pergunta, por quê? Porque isso. Você sabe dar as respostas dos porquês. Olha só até onde posso chegar. Em 20 anos, perto aqui de 11 para 12 anos, estou chegando perto de 5.000. Olha que coisa interessante. Um técnico que não liga muito para a coisa vai permanecer num saláriozinho aí durante anos e anos. E o que se interessa na área de consumo vai até que ganhar um salário razoável. Só que esses são poucos, né? São os 20%, 15% da totalidade. Agora vocês vão gostar disso. Na área profissional ou industrial, eu me atualizo constantemente. Começo aqui com a minha bolsa, depois eu vou para acima de 1.500, chego perto de 2.000 e alguma coisa, e vou numa crescente, os anos vão passando, uma crescente razoável, até atingir lá 18, 20 ou mais. Isso é natural? Não, a pessoa tem que forçar a barra. Estuda que nem um louco, porque ele tem que dar as respostas dos porquês. Sempre. Mário, eu estou atrasado nos porquês, e agora? Agora está na hora de pegar a bucha aí e começar a se importar com isso. Vocês talvez tenham, os que estão se formando agora, há uma grande probabilidade de vocês entrarem no mercado, mas por aqueles salários lá que eu falei para vocês. Vocês vão ainda assim passar por testes. Mas os salários serão aqueles, não se iludam, tá? Bom, lembra-se dos dois principais problemas de formação? Ensino acadêmico que com o tempo distanciou-se da necessidade prática do mercado, e falta de retenção na maioria das informações ministradas durante o período de formação. E olha que absurdo. É como se período de formação fosse 1, 2, 3 anos. A formação ela não para. Não para nunca. Só que a pessoa que pensa, eu estudei,
já está nisso aqui, já está amargando o resultado péssimo. Ah, eu estudei, ponto. Estudou, ponto? Ah, que legal. Não, Mário, não falei final, só falei ponto. Bom, Mário Pinheiro sou eu. Com a ajuda de outros, muitos outros ajudaram, começou a desenvolver o método utilizado pela CTA Eletrônica, mas que método? Já vamos chegar lá. A partir de 1982, quando formado técnico, né? Viu-se em dificuldades assim que entrou no mercado de trabalho. Só que tinha um grande porém. Eu comecei a estudar com 13 anos. Antes de começar o técnico, eu já tinha 3 anos montando dezenas de equipamentos. Fiz o técnico de 4 anos, montei mais umas centenas de equipamentos. Quando eu caí no mercado, eu falei, meu Deus, fui enganado, não sei fazer nada. 7 anos de estudo, que nem um louco, e não sabia fazer nada no mercado. Você montou vários equipamentos? Eu fiz curso primeiro, como eu não tinha idade para o técnico, eu fiz Instituto Universal Brasileiro, vai ficar gravado, né? Durante 3 anos. Montei bastante coisa, porque eu comecei a comprar a revista Saber Eletrônica e montava um monte de coisa que tinha lá. Aí eu comecei o curso técnico, 4 anos. E aí, como eu tinha prática de soldagem, conhecimento de um monte de coisa, entre aspas, conhecimento que eu achava que tinha, né? E quando chegou no 4º ano de eletrônica, porque na época o pessoal está assustado, 4 anos? Na minha época eram 4 anos que levava. Quando eu acabei de me formar, no último ano, no laboratório, eu ajudava o professor, porque os alunos nem mal soldavam, mal manipulavam, mal tinham contato com eletrônica. E eu ajudava o professor, que eu já tinha montado tanta coisa, conhecia tanta coisa, pelo menos superficialmente, né? Conhecia muita coisa. Só que quando eu fui trabalhar, o sentimento que eu tive é, putz, fui enganado, porque falaram pra mim, isso aí tá com uma falha, conserta. Aí eu fiz uma revisão, Instituto Universal, Escola Técnica, tudo que eu passei, ninguém falou nada de conserta. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. Ah, mas foi você que caiu no lugar errado, Mário. Não, vocês vão notar que todo mundo cai no mesmo lugar. Pode ser em área diferente, consumo ou industrial, mas consumo ou industrial vai falar para você assim, conserta. Você entra com o conhecimento de montar um rádio, mas de repente você não conhece o defeito que o rádio dá, e aí então você se torna... É que quando você fala em rádio, você está puxando para a área de consumo. Sim. Mas você tem que falar de um inversor de frequência, uma máquina industrial. Aí você vai todo feliz e contente e conserta. Mas professor, quando eu falo rádio, quando eu anuncio um rádio, é porque vai ficar gravado no vídeo que são coisas bem superficiais que são a base. É a base, realmente. Fica bem minguada. E que você acaba montando, mas se você não tem o conhecimento da análise de defeito, você simplesmente é obsoleto para o mercado. Você não será obsoleto, você vai se adaptar à sua deficiência. O que é se adaptar à sua deficiência? Você vai começar a trabalhar baseado em receita de bolo, árvore de defeitos, organogramas e decorar manuais em cima de manuais. Você não é capaz de desenvolver uma técnica de raciocínio. Então, o fabricante te dá uma árvore de defeitos, C. Está acontecendo tal coisa? Você vai para lá. Caso não aconteça, você vem para cá. E aí a pessoa não nota que ele está fazendo isso. Mas que qualquer um, até sem treinamento técnico, poderia estar fazendo a mesma coisa. Não é nada daquilo que ele ficou 2 anos estudando num curso técnico. Não. E não vai aproveitar praticamente nada. Quase. Você assusta o pessoal desse jeito, pô. Continuando. Criou-se então um método, estamos falando agora da CTA, criou-se então um método que saiu da prática ou da necessidade real do mercado. Peraí, como é que é? Eu fui trabalhar, apanhei,
escala ômica, unidu, nite, salame, mingue. Vou trocar esse, não é? Vou trocar esse, não é? Vou trocar esse, não é? Acertei. Vou trocar esse, não é? Vou trocar esse, não é? Acertei. Mas aí criou-se um método para a necessidade real do mercado, técnico mesmo, utilizando, além de lógica simples, de dimensionamento, um novo processo de análise de defeitos novo no mundo. De acordo com a Fundação Bradesco, o nosso sistema de ensino é único no mundo. No mundo. Fundação Bradesco o pessoal não deve conhecer, mas tem 42 escolas no Brasil inteiro. É considerado referência para o Ministério da Educação. Escola referência. Porque traz tudo que existe de mais avançado que está fora do Brasil para a Fundação Bradesco. E a Fundação Bradesco, em declaração oficial, disse que o nosso... Quem disse na carta é um especialista da área de eletroeletrônica, é um engenheiro da área, que era o antigo coordenador de tecnologia da Fundação Bradesco. Falou que o nosso método é o único no mundo. Único no mundo. Vamos ver como é que é esse método. 12 volts. Todo mundo aqui é técnico, todo mundo já lida na área. Só que eu vou precisar da seguinte ajuda de vocês. Que é o seguinte, o pessoal lá de trás, não é para acertar aqui não, é só para me ajudar. Eu quero valores de resistores, por favor. Qualquer valor e diferente de preferência. Vocês aí atrás. Vão passando valores. 1K. 1K. Ó, pessoal, 1K. 470. 470 o quê? K? Ohms. Ohms. Que? 1K. Ah, pô. Não, você não. Você já é... Lá o pessoal de trás. 3K. Legal. Então, qual é a lógica? A lógica é bem simples. Eu quero a atenção desse ponto em relação à massa e desse ponto em relação à massa em 3 segundos. 2 segundos, 1 segundo. Você sabe, Dobe? Me dizer a atenção aqui em relação à massa? O Dobe tem quantos anos? Agora fez 14, né, Dobe? Você sabe me dizer, Dobe? Não. Facinho, Dobe. Vocês saberiam me dizer? Sem passar pela lei de Ohm, é claro, né? Com a lei de Ohm a gente consegue fazer tudo também. Você sabe me dizer quanto é? Eles é que passaram os valores. Quanto é aqui e aqui? 7 é? Eu vou colocar, depois eu vou pegar no seu pé, mas tudo bem. 7,5 aqui. E 8,7. Tá certo? Vocês aí atrás já acabaram de se formar. Aqui é tudo... Você está estudando eletrônica há quanto tempo? 5 meses? 5 ou 6 meses? Deixa eu dar uma dica, né? Que é o que começa o que a lei de Ohm fala, só que não comentam para vocês. A maior tensão cai na maior resistência. É isso que a lei de Ohm diz. A maior tensão cai sobre a maior resistência. Qual que é a maior resistência aqui? Essa resistência receberá a maior queda de tensão. Quanto? Eu vou comparar com as outras. Quanto essa daqui é maior que essas duas somadas? Errou todo mundo agora. Quanto essa aqui é maior do que essas duas somadas? Imagina essas duas somadas. Não dá 1,5 arredondando? Isso mesmo. Não é 1,5? Essas duas somadas são quanto em relação a essa aqui? A metade. Então essa recebe 2 vezes mais tensão que essas duas. Então aqui dá quanto? Quanto? 8. Você quase acertou. Isso aí. Espera aí. Mas aqui ficou 8 para 12. Ficou quanto sobre essas duas aqui? 4 volts. Esse aqui é o dobro dessa. Então essa daqui receberá quanto? 1,66 volts. 8 mais 1,66 igual a... Pronto, está resolvido o circuito. Por proporção. Mas não dá para resolver também por lei de Ohm? Dá. Só que na hora do defeito, a lei de Ohm vai pegar, não vai ter como. Então eu tenho que trabalhar por proporção, que eu tenho uma visão muito melhorada para poder analisar defeito. Então eu vou dar um defeito para você, vamos ver se você mata. Aqui, eu encontrei 1 volt. E aqui, eu encontrei 11,7
11,7. 11,7 volts. Qual é o defeito? R2 está no meio alterado. R2 alterado? Você saberia me dizer para quanto que ele alterou? 66K? Vamos ver se é isso mesmo. Ele achou que esse aqui de 470 ohms alterou para 66K. Bom, como nós temos uma queda de tensão de 1 volt sobre um resistor de 3K e uma queda de tensão de, arredondando, 10 volts sobre um resistor desconhecido... Não, perdão. 130K. 130K, porque ele é 6 vezes menor. 130K. Ó, de novo. Sobre um resistor de 3K está caindo 1 volt. Certo? Sobre esse desconhecido, que ele alterou, né? Você falou que é 66, mas ele alterou. Está caindo 10 volts. Ele, se aqui cai 10 volts e aqui cai 1, esse aqui é 10 vezes maior que esse. Ah, melhorou. Para 30K. Então, pessoal, é assim que a coisa funciona. Você analisa, faz o dimensionamento e analisa defeitos. De uma forma... Mas espera aí, você está falando em resistor. Resistor. Eu poderia falar em resistor, poderia falar em um monte de coisa que eu já vou mostrar um vídeo dos alunos analisando em circuitos um pouquinho maiores. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? É isso aqui que o mercado quer de vocês. Essa visão que o mercado quer que vocês tenham. Sério, pessoal. Por quê? Porque eu fui profissional, trabalhando, e foi desenvolvido um método realmente do que era necessário. Na década de 60, tínhamos uma análise que era feita desse jeito aqui. Eu sei porque eu peguei livros de 1957, soube há pouco tempo, 1957, 58, que ensinavam assim, por proporção. Só que isso foi abandonado devido àquela nossa famosíssima lei de Ohm, Kirchhoff, Thevenin, Norton, Malhas, tá, blá blá. Então nós vamos ver uma análise aqui, num circuitinho um pouquinho mais complicado que aquele que vocês acabaram de ver. Aqui a nossa. Como é que é? Como é que é? Esse 113 aí não está alterado? Quem que é o 113? Aqui, ó. É o 113. Esse aqui? É. Você está perguntando? Vamos verificar, perguntar para a turma. Quer trocar? Troca. Ele acha que o R113 está alterado. Aberto. É alterado ou aberto? É alterado ou aberto? O pessoal quer... Olha a tensão. Olha a tensão do emissor. Certo, aí tá com 206. Alterado ou aberto? Alterado. Alterado. Ele quer trocar o R113 e diz que está alterado. Quem concorda? 1, 2, 3. Opa! 3, 4. Marco, concorda também? Ah, também. Ah, já concorda também. Quem discorda? Obrigado, pessoal. Vamos lá, trocou. Será que todo mundo vai dançar? Ou quase todo mundo? Trocou, ligou. Funcionou. Isso é uma aula real. E o pessoal está aí no módulo 4, né? Pessoal, não estava analisando uma peça específica. Era um circuito com mais de... É um amplificador com mais de 50 componentes. Começaram de uma tensão até chegar ali. Na análise ali. Não é uma coisa ali... é o resistor alterado. Podia ser transistor, podia ser um monte de outras coisas. Apesar de termos a metodologia que responde... Olha bem, cuidado. Essa metodologia ela começou a ser implementada, ou a ser criada em 82. A CTA surgiu em 89. Mas a metodologia já vinha sendo desenvolvida a partir de 82. E a CTA foi criada em 89. Então, apesar de termos a metodologia que responde às necessidades de mercado, ainda faltava solucionar o problema, o segundo problema. Qual que era? Como fazer o pessoal reter essas informações? Mas nós então precisamos trabalhar com um público, a CTA, olha que coisa interessante, precisava trabalhar com um público que está habituado. Dá para dar um jeitinho? Dá para passar? Será que realmente vai ser tão necessário assim, tanto detalhe? Não dá para empurrar com a barriga?
Pessoal, vamos pensar como pensa o primeiro mundo? Não importa se vocês estão num país X, vocês podem pensar como se pensa no primeiro mundo. Olha um exemplo aqui, ó. Esse aqui, quantos meses você está estudando mesmo? Quase 6 meses. Ele pensa dessa forma. Eu quero ultrapassar os meus limites. E tá levando sério. Ó, ranking por módulo. Você tá no módulo 2, né? Vamos ver a nota dele se é verdade. Como é que é? Eduardo, né? Eduardo Melander. 97,6488. Que vergonha. Como é que você deixou cair de 99 para 97? Na prova deu uma... Errou quantas questões na prova? 4. 4 questões? Ai, 4, mas 4 que eu na hora vi que foi bom, né? É muito sério. Foi o que eu falei, vocês têm que exigir da instituição muito mais do que ela pode fornecer. O Eduardo, ele pega no pé. Pô, Mário, eu queria mais bloco, eu queria mais exercício. Eu falei, calma, meu, faça. Ele queria mais bloco, mais exercício. Pô, meu, você tá fazendo não sei quantos exercícios por semana. Você quer mais? Então vamos lá. Problema de retenção das informações. Olha lá. Caramba, o que é isso? Gráfico de retenção de informações após 7 dias. O que eu quero dizer? Vocês estudam. Estão numa aula hoje, viram um determinado assunto. Que legal. Quando eu vejo um determinado assunto e presto atenção, muita atenção, a impressão que eu tenho é que eu entendi tudo mesmo, se eu prestei bastante atenção. Só que não é tudo. Isso aqui é uma pesquisa bem mensurada. Ó. Eu consigo, naquele dia, vamos dizer que eu teve uma aula, foi no domingo, e naquele dia, se eu passar por uma avaliação do que eu vi, do que eu assisti na aula, eu retenho, eu passo 85% de tudo que foi dito. Se eu não mexer mais no assunto, em uma semana, dá uma olhada, o que acontece? Olha quanto sobra daquilo que eu dava a resposta de 85%, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Em uma semana, a minha retenção, se eu for cobrado, caiu para quanto? Ah, vocês fizeram essa pesquisa? Não, isso é uma pesquisa mundial realizada em 1998, só no mundo inteiro. E a média foi igual, não tem ninguém que possa dizer, aquele país são mais inteligentes. Em média, deu mais ou menos isso para todo mundo. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que aprendizado é muito mais que sentar numa cadeira. Aprendizado é muito mais que prestar atenção. Método Kumon, já ouviram falar? Estuda através de uma quantidade enorme de exercícios e que gera resultados verdadeiros. Kumon, muito exercício. Matemática, português. Surgiu então em 2003 os blocos de exercícios da CTA Eletrônica. Esse aí que vocês estão vendo, os branquinhos que vocês receberam. Com 200 exercícios para serem feitos semanalmente. Um bloco, 50 exercícios. 4 blocos por semana, 200 exercícios. 64 blocos por módulo. Por módulo, 4 meses e pouco, 4 meses e meio. 3.000 exercícios aproximadamente. Por módulo. E o módulo 1 ao 4, que é o curso de eletrônica mesmo. 1 ao 4. 12.000 exercícios que vocês farão no intervalo aí de 2 anos. E o bloco ele foi feito para sempre revisar as matérias anteriores. Sempre. Vai cobrar. Você está lá na frente, de repente vem uma matéria lá do módulo 1. Aí você está no módulo 3, vem uma lá do início do módulo 2. Aí você tem que correr atrás, tem que dar uma olhada, tem que rever, tem que... Caramba! Sempre assim. Bom, com o método CTA de ensino de eletrônica e todo o material de apoio para a retenção das informações, um processo de crescimento profissional que levaria no mínimo 10 anos. Se você pegasse a sério, levaria um processo de crescimento de 10 anos, pegando que nem um louco estudando eletrônica, é alcançado em 2 anos. Caso o aluno consiga aproveitamento superior a 85% nos 4 módulos. Só 4 módulos. 2 anos. Como é que é? Você está garantindo que em 2 anos, com aproveitamento de 85%, eu vou atingir um aperfeiçoamento profissional daquele cara que se dedica que nem um louco, que ele vai gastar 10 anos para chegar lá estudando que nem um louco? É.
É isso que eu estou afirmando. É. Difícil de acreditar, né? Mas você verá agora depoimentos espontâneos de engenheiros, tecnólogos e técnicos, os melhores do Brasil, tá? Sobre o ensino da CTA eletrônica. Por volta de 18 anos, isso na década de 90, eu conheci a CTA eletrônica. Uma escola onde eu aprendi um método completamente diferente com relação ao que se vê normalmente na escola técnica e que praticamente mudou a minha concepção. Me formei em tecnologia e mecatrônica e acabo de conciliar os dois métodos, né? O método tradicional de ensino na área de eletrônica e o método da CTA. Eu sou engenheira elétrica formada pela USP e eu sempre estudei pelo método tradicional. E desde que eu comecei a estudar, ter contato com o método da CTA, a análise de circuito eletrônico se tornou mais simples, mais fácil de entender e principalmente da parte de análise de defeito, que é coisa que a gente não estuda na engenharia. Foi fácil logo de início detectar que o método da CTA era diferente e foi muito usual na faculdade. E, por ironia do destino, eu virei professor. O método tradicional que é aplicado nas instituições acaba dificultando um pouco o aluno, o aprendizado do aluno, essa metodologia, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho na área de eletrônica. E eu comecei devagarinho a inserir alguns pontos, algo da metodologia da CTA nos meus alunos. E eu vi que os resultados foram fantásticos, os resultados foram incríveis. Hoje em dia, eu estou dando aula de eletrônica e a partir do momento que eu tenho esse conhecimento dessa metodologia, eu percebi que os alunos têm dificuldade de entender apenas pelo método tradicional, como eu também tive. Então, para ensinar, eu ensino tanto o método tradicional, que é ensinado por todas as escolas, mas também eu dou uma extra, que é essa parte dessa metodologia. E quando os alunos eles aprendem essa metodologia, eles visualizam mais fácil, entendem melhor o circuito e eles não ficam apenas só nas contas. Depois eu entrei na universidade e eu notei que faltava também esse conhecimento, a mais para fazer esses projetos. Aí, em 92, eu fiz um curso na CTA eletrônica que abriu minha mente, assim. Eu consegui aprender uma série de circuitos analógicos e esse conhecimento de circuitos analógicos que eu aprendi lá atrás, em 92, na CTA eletrônica, eu uso até hoje. Na verdade, tem uma série de sistemas, até aviônicos, que a gente projeta usando esse conhecimento que foi obtido lá atrás, mais de 20 anos atrás. É uma coisa assim fantástica, um método que é empregado na CTA eletrônica, que é baseado em raciocínio lógico. Inclusive, recentemente, aqui no finalzinho de 2012, voltei para a CTA para poder me atualizar mais, para aprender com o Mário Pinheiro um pouco mais da metodologia, o que eu agrego até hoje nas minhas aulas. Eu acho muito importante e com certeza é uma metodologia que vale a pena. Na área de eletrônica aprenda de verdade. Então, como eu aprendi uma maneira mais simples de analisar o circuito, também agora eu estou tentando passar um pouco dessa metodologia para os alunos, que eles, apesar de ter muitos alunos têm dificuldade de entender circuito eletrônico do método tradicional, quando eles veem essa metodologia, eles conseguem entender melhor o circuito eletrônico e eles se sentem até mais motivados a continuar na área da eletrônica. Em um contexto geral, levando-se em consideração o que eu aprendi na escola técnica, o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi na CTA eletrônica, eu não abro mão do conhecimento lá adquirido e sempre aconselho para o pessoal que trabalha comigo fazer um curso lá para experimentar a metodologia. Eu recomendo fortemente que as pessoas, quando elas planejarem entrar na faculdade de engenharia eletrônica, que antes façam curso da CTA. Com relação aos blocos também, eu acho muito importante frisar que a feitura, o desenvolvimento dos blocos é o essencial. A gente consegue absorver bastante coisa, mas ao longo da semana, né, com aula semanalmente, a gente perde muito. Então, mantendo o aproveitamento dos blocos, desenvolvendo os exercícios, garantidamente você vai ter resultados surpreendentes. Então, se você mantiver um estudo
diário, fazer os blocos, fazer os exercícios, fixa mais a metodologia e você se torna mais rápido na análise do circuito. A metodologia é algo que muda a vida da gente, porque você consegue ganhar muito tempo na análise de circuitos e na parte de projeto também, né? Eu entrei na CTA sem ao menos saber ler código de resistor. Em um ano, eu já adquiri todo o conhecimento que em 3 anos eu não consegui numa faculdade. Isso com 3 módulos, posso lhe garantir que eu aprendi muito. Imagine ao término de 10, né? E fica a minha indicação a todos aqueles que, como eu, desacreditados com a eletrônica, vê as coisas por aí, não conseguem entender, sejam dedicados ou não, enfim. Você entra no mundo da eletrônica, você faz um curso superior, você faz um curso técnico numa escola tradicional e convencional. Quando você entra na CTA, a sensação, como o meu amigo disse, e chega até soar cômico, você tem a sensação de que você foi enganado sua vida toda pelo sistema. Porque se gasta um grande tempo estudando uma metodologia, não vou dizer que é errada, mas uma metodologia que traz dificuldades, às vezes você não consegue enxergar o que precisa ser enxergado. Tive uma sensação de estar perdendo meu tempo nesse tempo todo. E vocês têm pelo menos a curiosidade, né, de conhecer o método, porque é muito interessante. Eu tenho certeza que quem tentar vai gostar, né? O difícil, como qualquer coisa, é começar, é vencer paradigmas, quebrar barreiras, mas a partir do momento que você tenta, se é algo que você gosta, como foi o meu caso, eu sou realmente apaixonado por eletrônica, então eu acredito que vocês vão gostar e se dar bem, porque o mercado precisa de muita gente, o mercado é promissor e falta mão de obra qualificada. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e passem esse vídeo que vocês acabaram de assistir adiante aí para vários conhecidos de vocês da área de eletrônica.